Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Você já se sentiu triste? Quem nunca? A tristeza é um sentimento natural que todos nós, por algum motivo, vamos sentir. Aquele sentimento de que não tá tudo bem, um pouquinho desanimado, até decepcionado. Mas eu quero falar sobre algo maior do que apenas uma tristeza por causa de alguma circunstância que saiu do seu controle. Eu quero falar hoje sobre uma tristeza que permanece um tempo maior do que deveria, se tornando uma depressão. A depressão, ela é algo que tem se tornado muito comum nos nossos dias. Então, esse diagnóstico, talvez se você nunca recebeu, nunca passou por algo assim, você conhece pelo menos uma pessoa que já recebeu o diagnóstico de depressão. O que eu quero falar com você sobre esse tema em especial? A depressão, ela diz de um afundamento das emoções. É quando a pessoa começa a perder o interesse de atividades que antes para ela eram muito prazerosas. Ela não consegue mais executar as tarefas como antes. Mas, sobretudo, a depressão nos fala de pensamentos distorcidos sobre si e sobre os outros. A depressão, ela vai nos apontar para o nível de tristeza, onde a pessoa vai estar afundada em algum nível de dor. Então, ela nunca vai ser produzida do nada, sem uma ferida de alguma maneira aberta, sabe? Uma pessoa que não, ela não vai desenvolver um quadro como esse, sem um trauma, sem ter passado por uma dificuldade, sem ter algo, entende? Precisa de uma ferida aberta para que haja um quadro de depressão. Que tipo de ferida aberta, Diane? Olha, muitas vezes situações da nossa infância podem produzir depressão. Nossa, mas eu já tenho 50 anos, aí agora que tá me dando depressão por algo que aconteceu na minha infância? Sim, a conta uma hora chega. Feridas não tratadas no nosso emocional, ela é como se fosse uma bomba relógio, que ela é acionada em algum tempo da nossa vida e em algum momento vai explodir. Então essa conta emocional em algum momento vai chegar. Por isso que nós temos que ser muito francos e transparentes com a gente mesmo para reconhecer o real estado das nossas emoções. Sabe, eu oriento muito, assim, até mesmo as pessoas que têm um pouco de resistência. Se você é uma pessoa, mesmo que você seja cristão, que você seja evangélico, um pastor, uma pastora, não negligencie o autocuidado das suas emoções. Sabe, procure um aconselhamento, procure psicoterapia com um profissional que você saiba da ética, da idoneidade do seu trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque é muito tolo caminharmos sozinhos, principalmente nessas questões emocionais. Nós temos que aprender a gerenciar as nossas dores e temos que aprender também a gerenciar as angústias que nós em algum momento carregamos sozinhos. Essa questão da infância, da adolescência e o reflexo para a nossa vida adulta é algo que nós às vezes não paramos para pensar. Às vezes a pessoa chega na vida adulta e ela vai entrar para o casamento e lá ela vai começar a checar feridas e vai viver às vezes um casamento super disfuncional sem entender as origens disso. E quando eu falo pela prática clínica, né, em atendimento como psicóloga, eu sou psicóloga há 12 anos e às vezes eu escuto e a pessoa tá falando de uma situação do presente. Porque eu tô assim, eu acho que eu entrei na depressão porque meu esposo fez isso. Só que quando você vai puxando o novelo e você vai nas origens dessa pessoa, nós encontramos alguns sentimentos e pensamentos que nasceram em outro tempo da vida, sem ser aquela circunstância do presente. Por exemplo, um abandono paterno ou materno. Um abuso, ou seja, uma violência sexual que foi sofrida,
uma situação de extrema escassez, a rejeição da parte de alguém que deveria amar, palavras duras, ofensas, maus tratos, negligência. Existem circunstâncias da infância que podem serem transportadas, se não forem elaboradas e ressignificadas para a vida adulta, e que se essas condições, se essas memórias dolorosas não forem visitadas e devidamente tratadas, você pode sim desenvolver um quadro de depressão. A depressão, ela é o grito da alma e do corpo para tentar ressignificar uma grande dor. Ninguém vai entrar em um quadro de depressão totalmente sem motivo. Tem uma dor camuflada, tem uma angústia que não foi verbalizada de uma maneira devida. Você teve que calar coisas na sua alma e isso fez com que as suas emoções adoecessem. Eu quero deixar um versículo para você que está em Salmos, capítulo 9, versículo 9. A palavra de Deus vai dizer: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Tempos de aflição, eu vou definir um estado depressivo como um tempo de grande aflição. A aflição da alma de quem padece um quadro depressivo é muito grande, né? Porque o sono não é igual, o sabor da comida não é igual, o sol, né? O dia pode estar ensolarado, o sol pode estar ali lindo, o dia pode estar maravilhoso, você pode estar com a sua família, não necessariamente tem um problema latente, mas dentro de você está tudo cinza, sem graça, não tem sentido. E perder o sentido da vida, permitir que a alma se afunde na dor, é verdadeiramente muito perigoso. Eu quero dizer para você o que eu falo sempre para os meus pacientes. A depressão, eu gosto de compará-la como um leão feroz. E esse leão, ele tá vindo muito rápido à sua direção. E você tá ali. E você só tem para se defender imagina uma faquinha de serra. Algo bem simbólico da cozinha. Então, vou ter uma faquinha de serra. Você tem duas opções. Você pode virar as costas e tentar correr, mas você tem que ter ciência de que você correr desse problema, correr desse leão, vai fazer com que ele te alcance e te pegue desprevenido, desprevenida. Mas você pode ficar e enfrentar. Só que quando você olha simbolicamente, a sua mente está falando para você que esse leão, ele é invencível. Ele vai te comer, ele vai te devorar, você não vai conseguir vencer ele, você não vai conseguir derrotar ele. Só que a proposta que eu faço sempre é: lute e veja como é poderoso em Deus vencer qualquer situação. Porque você vai vencer se você lutar. Não desista. Eu gosto de pensar do quanto Deus derramou uma coragem incrível sobre Davi. De maneira que ele testou muitas outras circunstâncias de vitória. Antes de vencer Golias, ele matou um leão, ele matou um urso. Esses animais queriam tomar algo precioso dele. Querem as suas ovelhas, querem o seu rebanho. O que de precioso a depressão tem arrancado de você? É a alegria de estar com a sua família, é o seu casamento, é a alegria de estar com seus filhos, é a sua capacidade de produzir algo bom, é o seu sorriso no meio da sua família, da sua parentela, enfim. Eu não sei o que a depressão tem roubado de você. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui é: você precisa lutar e jamais desistir até que essa luta seja ganha. Olha, a depressão ela perpassa por muitas situações complexas. Primeiro, nós temos questões que comprometem a neuroquímica cerebral. Então, se for o caso, é necessário sim fazer uma complementação, uma adesão de vitaminas, de um psicotrópico, sim, que o psiquiatra devidamente vai te passar, talvez um ansiolítico, um antidepressivo, para dar um up ali nas suas questões neuroquímicas e colocar em ordem possíveis desordens que o seu cérebro esteja sofrendo. Outro ponto importante
É necessário a reeducação dos pensamentos. Como que funciona o cérebro do depressivo? Ah, não vai dar certo. Ah, nossa, pra que eu vou levantar na cama? O dia vai ser triste. Ah, eu não dou conta mesmo de fazer. Minha vida não tem sentido. Eu não presto pra nada. Eu não sou capaz. Não necessariamente a depressão vai colocar a pessoa inválida e disfuncional. Existem pessoas que enfrentam um quadro de depressão e elas continuam trabalhando, sorrindo, vão pra igreja, estão em família, mas dentro dela os pensamentos intrusivos que ela não tem controle estão ali plantando pensamentos contraditórios, divergentes e inadequados. O que são pensamentos inadequados? É você olhar para a sua condição passageira e colocar ela como permanente. Você não é um fracassado, você está passando por uma situação de fracasso. Você não é uma pessoa ruim, você está ruim nesse momento emocionalmente, né? Você não é um pai insuficiente, você não é um esposo, uma esposa insuficiente, você só está passando por uma situação transitória. A vida da gente é como se fosse uma grande montanha russa. Tem hora que você tá lá em cima, um momento você vai para baixo, mas depois você tá em cima de novo. E você não pode julgar a sua história por causa de uma situação onde as suas emoções estão te paralisando. Então, retomando aqui, né? Busque ajuda para ver a necessidade de complementação de psicotrópicos, de remédio. Muito importante. Mas também não deixe de reorganizar seus pensamentos. Se for necessário, faça psicoterapia, medite na palavra do Senhor e renove a sua mente de maneira que esses pensamentos intrusivos não estejam constantemente te paralisando e te governando. Outro ponto importante, então, é a necessidade de uma organização neuroquímica, organização dos pensamentos e exercício físico. Eu falo por conta própria. Eu acho que a pessoa que passa por uma situação de ansiedade ou depressão, ela precisa ter a consciência de ativar o seu corpo. Olha, você ativando o seu corpo, você vai dar a oportunidade do seu próprio organismo converter elementos tóxicos que às vezes estejam em ação para substituí-los por, vou dar um exemplo, hormônios do prazer, que é o que é liberado no nosso cérebro quando nós estamos em atividade física. Então corra, faça academia, se você não gosta, vai para um parque correr. Eu particularmente aprendi a gostar de corrida, ou faça algo que possa de alguma maneira ser prazeroso para você. Ah, mas eu não gosto de nada. Faça sem gostar. Vá na força do ódio, mas tá tudo certo, só não deixe de fazer. Outro ponto importante, não se isole. Apesar do que o seu cérebro e as suas emoções estão te contando, apesar do que os seus pensamentos estão te contando, às vezes o seu pensamento fala, não, ninguém gosta de você, não, pra que você vai lá nessa festa? Pra que você vai pra igreja? Não se isole. Uma pessoa que está passando por um quadro de depressão, ela não pode viver isolamento, por mais que é isso que ela deseje. Então, não se isole. Seja uma pessoa que esteja com outras pessoas, porque isso vai te fazer muito bem. E outro ponto que eu quero falar sobre esse quadro é que verdadeiramente a depressão, ela nos faz afundar na nossa dor. E quando a gente fala de dor, a gente fala da parte mais profunda, mais intensa da alma humana. Eu não sei qual é a sua dor. Verdadeiramente não sei o que foi que te paralisou? Se foi uma palavra, se foi a ação de alguém, se foi a negligência de alguém que deveria te amar, se foi algo que você gostaria de receber, se foi um plano que você fez para a sua vida e totalmente fracassou, se foi um projeto que foi por água abaixo. Eu quero te dizer uma coisa. Lá em Provérbios 16, versículo 1, a palavra de Deus fala de algo muito precioso. Da natureza humana, é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? É que independentemente dos seus planos, o plano de Deus para você sempre será maior, melhor, muito mais eficaz e muito mais precioso. Porque Deus, ele não pesa só a vida aqui, ele pesa a eternidade. Então ele está forjando em você um caráter para que você consiga chegar na eternidade. O Senhor está forjando circunstâncias onde você seja aperfeiçoado.
Talvez aquilo que você perdeu, as pessoas que se foram, as pessoas que te feriram, os projetos que fracassaram, nunca saíram do controle de Deus, mas o Senhor permitiu. E Ele permitiu porque Ele quer que você cresça, que você tenha maturidade, que você vá além de um olhar natural das coisas, que você aplique fé e aprenda a viver por fé e não por vista. Muitas vezes nós vamos afundar. A Bíblia nos relata a história de um poderoso profeta, Elias, um homem destemido. E ele orou e caiu fogo do céu. Ele era um homem que quando ele profetizava podia anotar porque realmente acontecia. Um homem muito amado por Deus. E ele se viu cansado, exausto emocionalmente por causa da ameaça de uma mulher maligna chamada Jezabel. Ela foi uma perseguidora que tentou calar a voz profética de Elias em todo o seu ministério. Mas é interessante é que o Senhor considerou o cansaço dele, não deixou ele ficar prostrado. O Senhor foi lá e disse: o que fazes aí, Elias? Deu uma missão para ele, o alimentou, o reorganizou e colocou ele de volta nos eixos. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos sujeitos. Nós somos de carne e osso. Todos nós estamos sujeitos a viver um dia de exaustão emocional. Talvez vão existir pessoas que vão ter a capacidade de acessar coisas do nosso coração como ninguém mais tem acesso. E essas pessoas também terão a capacidade de produzir feridas como ninguém mais tem. Eu quero dizer para você, tem o poder. Então, existem pessoas que elas têm um acesso tão grande ao seu coração que quando elas te ferem parece que a dor é maior do que qualquer outra pessoa. Então, eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos com o pé na terra, nós vamos ter que lidar com traição, com decepção, com tristezas, com angústias. Mas eu quero te encorajar a ter um espírito firme em Deus. Eu quero te encorajar a ter um coração firme em Deus. Onde você não olha para as suas limitações, nem para a sua própria alma, nem para a tristeza que você está sentindo como sendo o fim. Eu quero que você olhe para além. A palavra de Deus nos fala em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, não vem da terra. Vem do Senhor e não das pessoas. Então, utilize-se de tudo que o Senhor colocou à sua disposição para a cura, mas não abra mão da sua cura. Declare todos os dias: eu sou curado, eu sou curada. Essa depressão não vai me governar. Essa tristeza não vai ficar para sempre. Eu vou voltar a ter alegria, eu vou voltar a sorrir, eu vou voltar a ter planos, em nome de Jesus. Eu me lembro muito bem que quando eu estava no meu processo de tratamento do pulmão, e eu olhava para todo o caos daquela situação, eu olhava para aquele início caótico da pandemia e tudo que estava acontecendo, e eu com tanta frequência sendo hospitalizada, precisando tomar tantos antibióticos, com uma bebê recém-nascida, uma outra ainda muito pequenininha, a Bia tinha acabado de fazer 4 anos, e amamentando, e tantas situações caóticas me cercaram. E eu lembro quando a minha alma afundou e quando eu afundei na dor e eu olhei para minha dor mais do que para Deus e olhei para minha condição limitada mais do que para as promessas, eu verdadeiramente afundei. Gente, não é difícil afundar nas próprias emoções. Se você pensar demais nos seus problemas, você vai afundar. Se você pensar demais naquilo que você não pode, que você não é, que você não tem, você vai afundar. Só que se a gente viver olhando para essa circunstância, a gente não consegue romper. E eu sei que o primeiro milagre que eu vivi antes de receber a cura do meu pulmão, o primeiro milagre foi o Senhor reestabelecer esperança no meu coração e me fazer ter o desejo de superar. E sobre essa questão de superação, Salmo 71, versículo 7 vai nos dizer algo muito precioso. O Salmo 71, 7 diz: a minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido a minha força. Quando você supera, você se torna um exemplo para muitos. Muitas vezes eu conto o meu testemunho e eu sei que eu consigo encorajar pessoas que estão em processos diferentes. Mas olha, se Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Se Deus visitou a
o meu momento que eu estava afundada, ele também tem poder para visitar o seu. A minha vida é um exemplo para muitos, pois tem sido a minha força. Se o Senhor for a sua força, você será um exemplo, um testemunho vivo do poder de Deus, do poder ilimitado de um Deus que não tem limites, que ele pode arrancar de nós toda dor, todo trauma, e ele vai usar pessoas para te ajudar. Não ande sozinho. Provérbios vai nos garantir que a pessoa tola, ela se isola, porque isso vai contra todo bom senso. A sabedoria nos faz aprender, nos faz ouvir, nos faz falar para quem precisa, nos faz perdoar, nos faz vomitar, às vezes, em uma carta para Deus as nossas dores. Senhor, aconteceu isso, eu não gostei disso. E entregar para o Senhor, sabendo que Ele é poderoso para arrancar aquela dor, aquele desespero do seu coração. A gente não pode viver numa vida de aparências, de hipocrisia. Ah, não, tá tudo bem, não aconteceu. Ah, aconteceu isso na minha infância. Ah, mas sabe que eu não importei? Já viu gente que fala assim, ah, não, eu sofri violência sexual na infância, sabe que eu nunca importei com isso? Ah, como assim, gente? Para! Não, nós temos que assumir as nossas dores, assumir as tragédias que nos acontecem. Nós não podemos ser pessoas que negligenciam de alguma maneira a possibilidade de que nós sim passamos dores, que a nossa história não é um conto de fadas, mas aí mora, aí habita o poder de Deus. Mesmo não sendo um conto de fadas, mesmo às vezes você não ter vivido na sua infância uma família funcional, mesmo você ter sido rejeitada, abandonada, traída, mesmo você ter sido desencorajado por pessoas em algum momento, se a sua vida, se a sua força estiver no Senhor, a sua vida será um exemplo para muitos. Eu quero que você repita comigo esse versículo aí na sua casa. Salmo 71:7. A minha vida é um exemplo para muitos, pois tem sido a minha força. Fala assim comigo. A minha vida será um testemunho do poder de Deus, porque eu tenho me fortalecido nele. E muitos vão olhar e vão crer no Senhor, porque verão o que Deus pode fazer. Se fez na minha vida, faz na sua também. Sabe, eu não quero que você pense no sentido da mesma proporção, sabe? Deus, ele tem planos diferentes para cada pessoa e ele age de maneira diferente. Deus agiu de uma maneira da minha vida e age de diferente modo na vida de outras pessoas. Mas o poder é o mesmo. Na multiforme graça do Senhor, ele se revela de diversas maneiras, mas ele nos garante uma coisa. Nós vamos poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos estar tristes um dia porque nós temos certeza de que há uma alegria nos esperando. Nós podemos padecer uma doença hoje porque nós podemos crer na cura amanhã. Então eu quero orar com você nesse momento para que você seja fortalecido na sua fé. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia e queremos orar para que o Senhor encoraje todas as pessoas que estão assistindo essa aula. Senhor, que eles não se afundem nas suas, papai querido, muitas dores, que a depressão não seja uma sentença permanente, mas que haja um mergulhar no Senhor, nas águas do teu espírito e não nas águas amargas do coração. Senhor, que haja, papai querido, um mover sobrenatural nesse momento. E eu profetizo cura sobre as emoções de todos aqueles que assistem esta aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.